Oi, gente. Voltamos. E agora a gente vai falar das bactérias patogênicas do grupo 2, tá? Bactérias patogênicas do pescado do grupo 2. São aquelas que comumente a gente não encontra no pescado. Ela está presente se tiver uma água contaminada de cultivo ou uma manipulação em que o manipulador estiver contaminado e ao manipular o pescado, ele acaba transmitindo para o pescado. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, nós temos esse grupo das bactérias patogênicas do pescado, que é o grupo 2. Então, da mesma forma, né? Essas bactérias patogênicas, elas ficam aderidas principalmente na parte do intestino grosso, tá? A gente também tem elas no intestino delgado, mas principalmente no intestino grosso, tá? Vão causar as doenças devido à contaminação higiênico-sanitária. Entre elas, nós temos a salmonela. Então, a gente pode notar que o pH, a temperatura ótima de desenvolvimento, vai de 5 a 37, a 45. Então, é uma temperatura considerada temperatura ambiente, né? Que a gente consegue ficar na temperatura ambiente. Então, pescado na temperatura ambiente não combina, tá? É início de deterioração. É início de contaminação e deterioração rapidamente. Então, elas toleram também uma quantidade de sal importante. O estafilococcus tolera uma quantidade de sal bem importante. E o estafilococcus ele pode ser transmitido através da manipulação. Então, o principal grupo são as enterobactérias. A gente tem vários patógenos que podem estar sendo transmitidos através do pescado, né, dessa família, Enterobacteriaceae, vários patógenos. Não só no pescado, como também em diversos alimentos. Então, enterobactérias, os principais grupos, Escherichia coli, é transmitido através da contaminação oral-fecal. São bastonetes gram-negativos. O habitat natural é o trato intestinal. Então, a gente, quando tem o derramamento de esgoto, uma eutrofização no mar, nas águas, uma mudança de população ali, e você começa a ver o escurecimento da água, a morte do peixe, é devido à contaminação principalmente de Escherichia coli, que é uma bactéria que fica no trato gastrointestinal dos humanos. A gente tem as bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbias, tá? Facultativas, aeróbias e anaeróbias. Podem produzir toxinas e fatores de virulência. Como eu falei para vocês, essas toxinas elas são importantes para poder causar esse desequilíbrio eletrolítico. Acaba acontecendo o quê? Uma desidratação no indivíduo devido à ação das toxinas presentes nesses micro-organismos. Então, a gente tem muitos casos graves de doenças bacterianas pela intensa sintomatologia, que são os vômitos e a diarreia. Isso ocasiona por quê? Por conta do patógeno ele se manifestar no sistema trato gastrointestinal. Tá? A gente tem Escherichia coli invasivas e não invasivas. As invasivas, muitas vezes, vão produzir o quê? Proteínas que vão auxiliar ela na invasão das células dentro do sistema gastrointestinal, podendo cair na corrente sanguínea. Tá? E as não invasivas, elas acabam sendo toxigênicas, produzem toxinas. E essas toxinas, elas vão acabar gerando uma desidratação no indivíduo e pode ter ou não a presença de sangue nas fezes. Então, a gente tem Escherichia coli, essas doenças gastrointestinais, principalmente da família Enterobacteriaceae, acometendo principalmente os países de baixo desenvolvimento ou em desenvolvimento. Nós temos a África, nós temos o Brasil representando também um país em desenvolvimento, que tem um grande relato de diarreia pela ingestão, né, de água e alimentos contaminados.
São bacilos gram-negativos, não produzem esporos, são anaeróbios facultativos, crescem bem sem a presença do oxigênio e na presença do oxigênio também. Pode apresentar gastroenterite, e em casos mais graves, septicemia, dependendo do tipo de Escherichia coli, que a gente vai ver que tem vários tipos de Escherichia coli. O habitat é o trato gastrointestinal dos homens e dos animais. A gente vai ver algumas espécies nos homens, outras espécies nos animais. Por exemplo, a gente tem a Klebsiella, a Enterobacteriaceae também, só que ela está presente mais nos animais. Então, quando a gente consegue isolar em água e alimentos contaminados, é porque as condições higiênicas sanitárias estão insatisfatórias. Tá? Então, como que chegou ali? A gente pode ter devido à contaminação da água. A gente pode ter devido à manipulação e o pessoal está contaminado, manipulador, e a transmissão oral fecal contamina também o pescado. Então, a gente tem vários protótipos de Escherichia coli, que é a Escherichia coli enterotoxigênica, ETEC, enteropatogênica, EPEC, enteroinvasiva, EIEC, enterohemorrágica, EEC, enteroagregativa, EAEC, tá? A gente só consegue saber, a gente tem ideia de sintomas que são prevalentes em determinadas Escherichia coli, mas só saberemos mesmo através da identificação laboratorial. Qual é a Escherichia coli? Por exemplo, a gente tem a Escherichia coli, a EPEC, que adere às células epiteliais e, com essa aderência no intestino delgado, vai fazendo com que haja infecção das microvilosidades e morte de microvilosidades, tendo que ter essa regeneração do intestino delgado. Provoca uma diarreia aquosa e, às vezes, ela é autolimitada, você não precisa entrar com antibiótico. Escherichia coli enterotoxigênico, ela libera uma toxina que se liga às células epiteliais, ativando a enzima adenilciclase, igual da toxina da cólera, é muito parecida a ação, aumenta a concentração de AMP psíquico, que vai resultar em quê? Na hipersecreção de água e de cloretos, igual da toxina da cólera. Então, a gente tem uma água de arroz, né? Uma diarreia tipo água de arroz. A Escherichia coli enteroinvasiva, a EIEC, ela vai produzir compostos de virulência que vão invadir as células epiteliais e se propagar entre as células epiteliais. Tá? Então, a gente vai falar um pouco de cada uma. A interagregativa também vai entrar na nossa fala de agora. E vocês vão conhecer um pouco mais sobre a Escherichia coli, que ela está presente no nosso trato gastrointestinal. Pode ser transmitida através de alimentos contaminados. E como é uma bactéria que é de origem fecal, ela pode estar no rio, ela pode estar na água doce, ela pode estar na água salgada, porque ela tolera uma quantidade de sal e contaminar os peixes. A enterotoxigênica, ela é conhecida por causar diarreia em viajantes. Por quê? A comida ficava ali, o alimento ficava ali nas viagens, né? Principalmente em navios, embarcações. E muitas vezes não tinha higiene do pessoal que estava ali. E essa higiene do pessoal fazia com que qualquer indivíduo contaminado por Escherichia coli pudesse transmitir para o alimento, já que não era hábito dos tripulantes ter essa higiene. Então, há muito tempo atrás, era conhecida como a diarreia dos viajantes. Hoje a gente vê em alguns locais ainda uns surtos pontuais. Ela produz uma fímbria que se adere ao epitélio do intestino delgado, tá? E ainda produz duas toxinas, que é a toxina termoestável ST e a termolábil LT. O que é termoestável? Consegue ficar ali ativa em altas temperaturas. E a LT não consegue, porque ela vai ser degradada em altas temperaturas. Tá? Essas toxinas vão estimular novamente o sistema adenilato ciclase, induzindo a presença do AMP cíclico ali, que vai levar à perda de fluidos eletrólitos, causando uma diarreia na forma de arroz, né? Uma diarreia aquosa, igual a toxina da cólera. É uma diarreia não sanguinolenta, você não vê a presença de sangue, mas o indivíduo ele fica bem desidratado, ele está perdendo muito rápido, porque as toxinas elas vão estar agindo ali,
Então, como eu falei para vocês, uma vez produzidas as toxinas, o patógeno nem precisa estar presente ali, tá? Ela vai estar agindo ali para causar essa desidratação. A Escherichia coli enteropatogênica também está presente nas águas e nos alimentos contaminados. Elas possuem plasmídios, que é um material genético das bactérias, né, que comumente a gente encontra nas bactérias, com genes que vão secretar proteínas de adesão. E essas proteínas vão aderir às células da mucosa intestinal. A bactéria vai se aderir ao epitélio do intestino e vai destruir as microvilosidades pela presença dessas adesinas. Causa gastroenterite principalmente em crianças de 0 a 5 anos. Tá? Então, é enteropatogênica, ela vai causar a patogenicidade pelo contato ali, fazendo com que haja a destruição das microvilosidades, a perda de eletrólitos, dessa maneira. Diferente das toxinas que vão agir diretamente nas enzimas que regulam a entrada e a saída de eletrólitos e de água. A Escherichia coli interinvasiva, ela vai se aderir ao epitélio, vai destruir as células epiteliais e vai se espalhar lateralmente. Igual a gente estava falando da listéria. Tá? Ela consegue, né, através dos filamentos de actina, se espalhar de uma célula a outra. Tá? Causa uma diarreia aquosa com sangue e a presença de células do sistema imunológico também nas fezes. Acomete os adultos e as crianças. Então, a gente vê a enteropatogênica mais nas crianças, a interainvasiva tanto nos adultos como nas crianças. E a interhemorrágica, que é muito importante. A interhemorrágica foi aquela que teve um surto uma vez nos Estados Unidos por causa do hambúrguer, com a Escherichia coli O157H7, em alimentos mal cozidos. A gente precisa de uma dose baixíssima da bactéria, mas ela vai produzir, né, toxinas importantes. E essas toxinas, elas conseguem chegar à corrente sanguínea, conseguem ser sistêmicas, porque ela tem ação na inibição da síntese proteica. E também, né, elas vão se espalhar na corrente sanguínea, chegam nos rins, causando a síndrome urêmica hemolítica. Então, é uma infecção muito importante. Teve um surto, né, nos Estados Unidos com a 157H7, não tinha sido detectado ainda aqui no Brasil, e até o último conhecimento não tinha sido detectada ainda a O157 aqui no Brasil. Tá? Então, essa enterohemorrágica, ela consegue se espalhar, diferente da enterotoxigênica, que ela só fica ali presente no intestino, causando essa ativação da MP ciclo, perda de água, de eletrólitos. A enterohemorrágica, ela produz toxinas que vão conseguir ter a sua ação fora do intestino, aí na corrente sanguínea, chegando principalmente nos rins e no tecido cardíaco, causando falhas cardíacas. A enteroagregativa, a Escherichia coli enteroagregativa, ela consegue, né, se agregar na superfície das microvilosidades. Ela forma o chamado biofilme. Então, ela vai conseguir formar esse biofilme, aglutinar com várias bactérias, Escherichia coli enteroagregativa, e com isso, ela vai causando a lesão, tá? Nas microvilosidades. Além de produzir algumas toxinas também, mas citotoxinas e enterotoxinas, que podem também aumentar a infecção. Pode durar mais ou menos 14 dias. Então, pela sintomatologia somente, a gente não consegue saber que Escherichia coli eu tenho realmente ali na minha amostra. Eu preciso fazer análises bioquímicas. Existem kits bioquímicos para algumas espécies de Escherichia coli, existem kits moleculares, você fazendo uma metodologia da PCR, amplificando o DNA, os genes de interesse, você vai conseguir detectar.
Quando o caso ele já está moderado a grave, a pessoa precisa internar, que aí vão ser realizadas essas análises mais precisas para a gente saber, para poder relatar. E esse relato é importante para a epidemiologia, porque geralmente essas Escherichia coli mais toxigênicas, mais invasivas, como a gente viu, a enterohemorrágica, ela é muito importante. Então, quando uma pessoa é contaminada, a gente vai vendo aparecendo outras pessoas contaminadas também, procurando as internações. Então, a gente precisa dessa documentação, identificar corretamente que Escherichia coli é essa que está causando contaminação em determinados locais em determinados períodos. Eu preciso identificar isso para dados epidemiológicos. Então, esses dados epidemiológicos eles só vão surgindo de acordo com o aparecimento de sintomas semelhantes naquela população, naquele período, tá? E a gente precisa documentar para poder investigar o que está acontecendo. Então, quando precisa de uma internação, precisa de uma emergência, porque o caso não está sendo resolvido dentro da residência, aí eu começo a ter os estudos epidemiológicos, identificação dentro dos hospitais, através de testes bioquímicos, moleculares, para saber que espécie é essa que está causando, que cepa é essa que está causando esse surto em um determinado local. A Shigella é uma outra bactéria do grupo Enterobacteriaceae que causa danos também na mucosa intestinal. E a gente vai... Eu não sei o que aconteceu, acho que foi meu slide que pulou. Meu slide pulou, desculpa, gente. Agora eu vou voltar aqui. Meu slide pulou para a Shigella, para a foto do intestino, do dano intestinal causado pela Shigella. Então, agora a gente tem a Shigella. Aqui é uma outra bactéria, entero também patogênica. Entero porque causa infecções dentro do intestino, da família Enterobacteriaceae, e vai causar infecções, que é uma patogenia. Então, também são bastonetes gram-negativos, e ela é muito interessante, o mecanismo de invasão da Shigella, porque ela não costuma causar muitos surtos, mas causa. Porém, ela tem uma forma de invasão muito similar da Escherichia coli interinvasiva. Já foi até muito... Pensava-se que Escherichia coli e Shigella eram a mesma bactéria, também por muito tempo. Ela tem um mecanismo de invasão muito similar da Escherichia coli enteroinvasiva, como também muito similar que nós falamos das listéria. Tá? Então, o que acontece? Ela pode entrar no intestino, nas células intestinais, ser engolfada por macrófagos, tá? E dali ela conseguir escapar do macrófago e invadir outra célula adjacente epitelial. Ou ela pode fazer a mesma coisa, através dos filamentos de actina, chegar na célula adjacente, célula do tecido epitelial adjacente. A mesma coisa que as enteroinvasivas realizam e a listéria também. Ela tem essa capacidade. Então, a Shigella ela vai penetrar na célula epitelial, multiplicação dentro da célula, invasão das células vizinhas, e ela libera uma endotoxina, que causa uma autólise com liberação de lipopolissacarídeo tóxico, que provoca irritação na parede intestinal, formando abscessos, tá? De acordo com a mortalidade da célula. Vão formando esses abscessos. Porque vai tendo a morte da célula, vai ser liberado tudo que vai acontecendo, todos os componentes da célula, gerando os abscessos celulares.
E ela libera essa endotoxina também, que causa lise da célula, tá? Com formação de lipopolissacarídeo tóxico, que provoca irritação na parede intestinal. Então, além dela liberar essa endotoxina, ela vai liberar um lipopolissacarídeo tóxico, que vai contribuir para o abscesso também das células, junto com os componentes que restaram de cada célula que sofreu a lise. Essa foto, né, da Shigella no intestino, né, uma fotografia de um reto sigmoide, que é um tipo de investigação, de análise, um tipo de diagnóstico para saber o que está acontecendo no intestino. Muitas vezes a pessoa vai pensando que está com uma doença, aí pede colonoscopia, reto sigmoide, e chega lá, ela está com uma infecção bacteriana que não foi curada, persistente. Então, a Shigellose, ela pode ser detectada também. Essa infecção bacteriana, ela pode ser detectada naquele momento, tá? Eu acabei pulando essas duas partes aqui, ó. Por isso que apresentou diretamente a infecção com a Shigellose, nessa fotografia. O próprio apresentação que pulou. A gente tem a salmonela, que possui antígenos O, H e K. Tá? Então, esses antígenos vão ser importantes para a infecção da salmonela, que ela também possui diferentes sorotipos, diferentes antígenos O, H e K para a infecção. A gente tem, né, a salmonela tifo e suas variantes, a salmonela coleráceos e sua variante, a salmonela enteritis e mais de 1.500 variantes. Então, esses antígenos O, H e K, eles são diferentes nas salmonelas enterítides, e isso faz com que ela tenha diferente patogenicidade. Essa espécie, Salmonella enteritis, por mais que ela tenha 1.500 sorotipos, isso contribui para a diferente patogenicidade dessa espécie. Então, ela pode causar diferentes sintomatologias. A básica ela vai ter, que a gente vai comentar aqui, mas pode ser mais agressiva ou não, dependendo do sorotipo. A febre tifoide é causada pela Salmonella typhi, uma espécie de salmonela, transmitida pela água e pelos alimentos contaminados com material fecal. Sintomas mais graves, vai de febre alta, diarreia, vômitos, a septicemia. Então, muito tempo também nas embarcações, tinha muito dessas contaminações, né? Não existia ainda antibiótico para tratamento, então várias embarcações se contaminavam e não conseguiam tratar, porque quando a gente fala de bactéria, a gente pode utilizar, para esses casos persistentes, antibiótico. E não se existia antibiótico, primeiro foi penicilina, então não tinha como tratar, então as pessoas ficavam doentes. O ideal era não se contaminar, porque era o melhor método de prevenção, porque não tinha tratamento. A febre entérica, causada pela Salmonella paratyphi, semelhante à tifose, mas com sintomas mais brandos. Duração é de 3 semanas. A gente hoje em dia não vê tanto dessa contaminação pela Salmonella typhi nem para paratyphi. A gente encontra mais nos alimentos a Salmonella enteritidis, tá? Que causa muita, entre sintomas, diarreia, febre dos abdominais e vômitos. Tá? A gente consegue encontrar mais a enteritidis e a tífida. Ela causa enrugamento também na membrana plasmática da célula hospedeira, com aspecto enrugado. Então, a infecção da salmonela vai gerar o quê? Diarreia, vômito, dor abdominal, dor de cabeça, febre. A gente não relata muito quando a doença é persistente. Se a doença começa a ser persistente, ela tem como ponto inicial uma febre. Se a gente vê que a doença não vai ser persistente, a gente não consegue detectar a febre. Então, são os casos mais leves. Mas pode ter a presença da febre e sangue nas fezes. A gente vê muito essa contaminação em alimentos à base de ovo, tá? Mousse. Por quê? A salmonela ela fica presente no trato gastrointestinal, na cloaca da galinha. E com isso, o ovo ele pode estar contaminado. Tá? Então, o ideal é você saber cozinhar direitinho o ovo para poder eliminar a bactéria, se ela estiver presente ali.
e alimentos à base de ovo, né? Alimentos que foram feitos à base de ovo e não foram processados, tá? Mousse, como eu falei para vocês. Então, já tivemos muitos casos de intoxicação por salmonela, tá? E ela pode ser, né, como eu falei para você, a que causa infecções entéricas, principalmente salmonella enterídeos e paratífilo, elas são mais atuais, então elas estão, a gente consegue encontrar elas contaminando os alimentos atuais, tá? Elas podem se espalhar, por quê? Elas invadem a lâmina própria. A lâmina própria faz parte do tecido conjuntivo. É uma parte do tecido conjuntivo, onde fica logo a corrente sanguínea, onde fica logo os vasos sanguíneos. E ali ela consegue chegar na lâmina própria, entra na corrente linfática. Os micro-organismos são fagocitados por macrófagos e ele consegue ficar ali dentro do macrófago sem ser destruído. Ele impede, igual a gente falou na listéria, a junção do fagossomo com o lisossomo. Tá? O fagossomo é uma vesícula que englobou a bactéria. E o lisossomo é aquela vesícula, aquela organela dentro do macrófago que vai destruir o patógeno, que tem enzimas para destruir o patógeno. Então, ele impede que esse fagossomo que engoliu a bactéria, engolfou a bactéria dentro do macrófago, entre em contato com essas enzimas do lisossomo. Então, a salmonela vai fazer isso, impedir a fusão do fagossomo, que englobou ela, com o lisossomo, que tem as enzimas digestivas para degradar ela. Aí, com isso, ela consegue sobreviver ali dentro do macrófago e se espalha, né, para vários órgãos, causando uma infecção sistêmica. Então, acontece com a ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas, penetra na mucosa intestinal a salmonela e dissemina através dos vasos linfáticos e na corrente sanguínea, causando a famosa septicemia. Então, a gente tem como detectar através da sorologia, sorotipagem, você tem kits com anticorpos e você precisa saber se naquela tua amostra está com antígeno de proteínas da salmonela. Você pinga, né, na tua amostra ali uma gota de sangue e vê se vai ter reação com os anticorpos, tá? A cultura, a gente é o que mais utiliza rotineiramente, é isolar aquele patógeno em meio de cultura dentro de um laboratório, um meio específico para aquele patógeno. Como esses patógenos estão em quantidade pequena para detecção dentro do laboratório, pequena para a gente conseguir detectar rapidamente no laboratório. A gente precisa fazer com que eles cresçam em uma quantidade favorável antes de colocar no meio desse tipo, um meio seletivo, como uma conque, salmonella shigella. Então, eu vou precisar ativar a reprodução desses micro-organismos no pescado. Por exemplo, eu retiro 25 gramas do pescado, coloco ele no meio de cultura rico, um meio de cultura complexo, com nutrientes que vão fazer com que aqueles micro-organismos cresçam durante 24, às vezes até 48 horas. Vitaminas que às vezes vão ser importantes para aqueles micro-organismos. Eles vão crescer. Depois que eles cresceram bem, aí eu coloco no meio específico para elas. Porque senão eu não consigo isolar, se eu colocar eles diretamente no meio seletivo específico. Porque eles vão estar em pequenas quantidades no alimento. Quantidades, assim, para serem identificados no laboratório. Eu preciso dar alimento para elas. Eu preciso fazer com que elas cresçam, reproduzam rapidamente no ambiente externo. Então, eu vou precisar dar vou precisar passar para eles, né, para os micro-organismos, uma condição ideal de como eles estavam no ambiente original deles. Tá? Então, no pescado, eles têm uma reprodução que é os que têm ali os nutrientes que eles precisam, no ovo, nos alimentos que foram contaminados à base de maionese, eles vão estar ali no meio ideal, crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu tiro eles e coloco no laboratório, eu tenho que ter um meio de cultura que favoreça esse crescimento. Porque aí sim eu vou ter uma quantidade para poder trabalhar e identificá-los no meio seletivo. Senão, a quantidade que ele estava no pescado não vai ser representativa para mim dentro do laboratório, porque eu não vou conseguir isolar.
tá? Mas vai ser representativa para causar uma infecção, tá? Então, às vezes, tem portadores, né, que têm sintomas leves, tá? Pode abrigar elas no tecido dentro do organismo, na vesícula biliar, no intestino. Então, também, às vezes a pessoa vai fazer uma colonoscopia, pensa que está com alguma coisa mais grave, chega lá, é uma infecção bacteriana, pode ser causada por salmonela também. E todas essas contaminações eliminam nas fezes, né, o patógeno. Então, a higienização é a base de tudo, higienização pessoal. Prevenção, um tratamento térmico adequado, não consumir ovos crus ou mal cozidos, controlar as pessoas que são assintomáticas, higiene pessoal, evitar contaminação cruzada, você trabalhar com alimento cru, você usa só aquele utensílio para alimento cru. Não pode usar a mesma tábua nem a mesma faca para o alimento que já foi processado. E o ideal vai ser utilizar antibióticos. Então, para as infecções bacterianas, nós conseguimos tratar com os antibióticos, quando a gente vê que não tem uma autolimitação da diarreia, dos vômitos, dos sintomas em si. Começou a tratar com os antibióticos, precisamos utilizar os probióticos. Por quê? O antibiótico, né, junto com as próprias bactérias, elas vão danificar o quê? As microvilosidades no tecido epitelial, no intestino. Tá? E os próprios patógenos, eles vão eliminar grande parte da microflora, da microbiota que fica no nosso intestino, que já faz parte do nosso intestino. Então, os probióticos que eu for ingerir através da alimentação, iogurte, leite fermentados, eles vão repor a minha microbiota, tá? Para impedir infecções futuras. O intuito do probiótico no nosso dia a dia também é esse. Você vai auxiliar a comunidade bacteriana que pertence ao nosso intestino. A gente tem uma comunidade bacteriana no nosso intestino. Então, essa quantidade que nós possuímos no nosso intestino, dessa comunidade bacteriana, faz com que impeça vários tipos de contaminações por outras bactérias, as bactérias patogênicas. Então, ao tratar uma infecção gastrointestinal, eu preciso rapidamente utilizar probióticos para recompor essa microbiota que foi degradada e para impedir outras infecções bacterianas. O floratil, ele tem, né, não só bactérias, mas existe fungos também, como tem no floratil, que recompõe a microbiota intestinal, que também faz parte da microbiota intestinal. Tá? Tem o bioviscerin, que também são os bacilos que conseguem, que fazem parte da microbiota, para auxiliar essa recomposição mais rápida da microbiota, para impedir futuras infecções bacterianas que destroem a microbiota também. Então, a infecção bacteriana no trato gastrointestinal vai destruir a microbiota, vai chegar dentro do tecido epitelial. O antibiótico, ele também tem ação para qualquer tipo de bactéria, muitas vezes, um grupo muito grande de bactérias, então eles vão destruir a microbiota. Então, ao começar já a antibiotecoterapia, a terapia com antibiótico, vocês precisam sempre utilizar probióticos. Antibiótico-terapia, vocês precisam sempre utilizar os probióticos, porque o antibiótico ele vai atingir a microbiota e o patógeno já atingiu a microbiota. Tá? Então, o antibiótico ele também pode chegar a atingir o resquício que sobrou da microbiota, que são os micro-organismos que ficam no intestino. Com os probióticos, vai tendo essa modulação, novamente, da comunidade, para impedir futuras infecções patogênicas. Nós temos estafilococcus aureus, que pertencem, são bactérias gram-positivas que não formam esporos e que muitas vezes a gente pode encontrá-los, né, fazendo parte da nossa pele. Tá? Eles têm uma predominância em infecções cutâneas, mas também podem causar infecções alimentares.
há um tempo atrás, foi descoberto que ele podia causar infecções alimentares também, além das infecções cutâneas, septicemia, pneumonia. Ele pode chegar no organismo através de uma intoxicação alimentar, e não apenas pela pele. Eles são caracterizados de causar intoxicação alimentar porque eles produzem toxinas. Então, eles nem precisam estar presentes, só produzir a toxina e podem ser eliminados. Então, se ele contaminou um pescado através da manipulação e ele demorou um tempo para sofrer um processamento, esse tempo já conseguiu que os estafilococos produzissem as enterotoxinas, que algumas conseguem tolerar temperaturas acima de 60 graus. Então, tem dados na literatura que indicam que muitas dessas toxinas toleram temperaturas acima de 60 graus. Se o pescado já teve a produção, já teve a presença dos estafilococos, já teve a produção das toxinas, vai ser muito mais difícil, né, eliminar mesmo com o processo de cocção, tá? Mas se aquele pescado sofreu a contaminação do patógeno, já foi logo processado, não deu tempo de produzir a enterotoxina, o patógeno já morreu, tá? Então, a toxina que é importante, porque muitas dessas toxinas, elas toleram uma temperatura significativa, que é a temperatura de cozimento, tá? E elas vão causar no indivíduo náusea, vômito, porque elas vão atingir ali as células do tecido epitelial no intestino, tá? Existe uma toxina chamada toxina do choque tóxico, da síndrome do choque tóxico, que é uma toxina que ela pode, igual a toxina que a gente falou da enterohemorrágica, que pode se espalhar. Então, da Escherichia coli enterohemorrágica, a gente tem essa toxina da síndrome do choque tóxico, que ela pode se espalhar para o organismo todo, tá? Caiu na corrente sanguínea, ela vai induzir a produção excessiva, tá? Ela vai produzir a produção excessiva de células do sistema imunológico. E com isso, ela funciona como se fosse um superantígeno. O que é um superantígeno? É uma toxina que se liga a várias células do sistema imunológico no mesmo momento. E com isso, gera uma resposta muito mais inflamatória do sistema imunológico, levando ao organismo ao choque. Tá? Então, também tem que ter um controle dos portadores assintomáticos que podem estar transmitindo sem saber. Tratamento e reposição de líquidos. Como ele causa uma intoxicação alimentar, muitas vezes, não é viável entrar com antibiótico porque não vai ter mais a bactéria ali. Tá? E também as intoxicações alimentares, elas vão ser... Você vai entrar com antibiótico se precisar ser internado. As intoxicações alimentares, elas vão ser tratadas rapidamente, com reposição de líquidos, porque elas têm um curto período de acontecer. Aí a pessoa, ao tratar com a reposição de líquidos rapidamente, vai conseguir se estabelecer. Se tiver internação, aí entra com antibióticos para evitar outras infecções secundárias. Então, a gente terminou o grupo 2. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Obrigada pela presença de todos.